Acredite, você pode voar sem limites. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Como águia, voamos sem limites. Vamos compartilhar nossos sonhos. Se inscreva, deixe seu like. Como águia, vamos voar para a vitória! Se inscreva! Vamos ler Efésios 2. Diz assim: Antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, né? Quem é esses vocês? Está falando dos judeus, né? Os hebreus lá, os tribos, eles estavam mortos porque eles estavam mortos por causa dos pecados, né? Eles pecavam. O que é pecado? Transgressão da lei. Eles viviam o tempo da dispensação da lei. Então, eles pecavam, eles transgrediam a lei, né? Então, eles não somos nós. Nós somos Romanos 8, nenhuma condenação há, né, para aqueles que estão em Cristo, Cristo Jesus ressurreto. Bem, versículo 2: seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros. Então está falando para eles. Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós. Então, lembre-se, Paulo aqui falando para os Efésios. E fazendo todas essas coisas ruins para as quais as nossas paixões ou nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar, estávamos debaixo da ira de Deus, né? Tal como todos os demais. Sabemos que Paulo, né, ele era um perseguidor, né, cruel da família de Deus, né? Daquele povo povo do caminho, né? Que antigamente não era cristão que falava, era povo do caminho, aquele povo separado. 4. Deus, porém, é tão rico em misericórdia, ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos, lembre-se, gente, quando a gente está lendo, a gente tem que saber quem está falando, para quem está falando e que tempo está falando e por que está falando, para a gente ver e entender a palavra. Né? A gente não tem que estar futurizando, nem espiritualizando as coisas, né? Vivendo dessa religiosidade sem fundamento. Né? Está lá em 1 Coríntios 3, versículo 11, nosso fundamento, a nossa alicerce, né? O nosso concreto tem que ser Jesus Cristo. Então, a gente, às vezes, acaba espiritualizando o que não precisa ser espiritualizado. E aí sai do foco. Bem, Deus, porém, é tão rico em misericórdia, ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça, pelo sacrifício, o seu dízimo, é por causa da sua religiosidade, porque você está todo dia na igreja, porque você é santo? Não. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos o quê? Salvos. Né? Então, estou falando aqui que foi o quê? Salvos. Que salvação é essa? Então, esta salvação é na mente.
né? É na mente, nós somos salvos. Então não está falando aqui que com Cristo ele ganhou de novo o que? A vida. Então, em Cristo foi o que? Vivificado. Né? Deus, Jesus, ele venceu a morte. Venceu a morte que o povo tinha ganhado em Adão, no primeiro Adão. Jesus, o segundo Adão, veio trazer vida e vida e abundância. Abundância quer dizer eterna. Então, ali somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Então agora nós não morremos mais. Verdade? Quando eu falo nós, não estava falando daquele povo, mas como nós somos depois da cruz e fomos enxertados nesse amor ágape, então falamos nós. 6. Deus nos ressuscitou, olha, com Cristo e nos assentou com ele nas regiões celestiais. E agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incorporável riqueza de sua graça que é revelada em tudo quanto ele fez por nós por intermédio de Jesus Cristo. Então, ele já fez, né? Ele não vai vir um dia de novo nos ares, não sei o quê, para fazer isso de novo. Entendeu? Ele já concluiu, ele fez. Pois é pela graça que vocês são salvos, não vão ser. São salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, né? Não é o que merecemos ou deixamos de merecer, é o que nós precisamos do amor, da misericórdia de Deus, né? Portanto, nenhum de nós tem o quê? Mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras que ele planejou para nós há muito tempo atrás. Então, nós temos que entender que a palavra, né, é para aquela aliança, aquele pacto que nessa transição nos alcança. Então veja bem que no versículo 10 de Efésios 2 diz: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova, né, da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras que ele planejou para nós há muito tempo atrás, né? Então, ele planejou há muito tempo atrás. Vamos meditar, né? Lembrar lá da palavra que foi dada a Jeremias, lá no capítulo 1, por ali no versículo 5, por ali, que Jeremias falou: eu não sei falar. Então, o próprio Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu te conheço antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Então, nós somos conhecidos de Deus antes da fundação do mundo, antes, né, dos montes, antes de estar no ventre da mãe. Nós somos conhecidos de Deus. E o plano de ser ministro da palavra, de ter dons para aperfeiçoarmos uns aos outros, já vem, né, de berço. Já vem de berço esse ministério, né? Está lá em Hebreus 1, versículo 14, não são todos ministros, né? Então, todos nós somos ministros da labareda de fogo, aqueles que foram enviados, né? Então, precisamos prestar atenção na palavra. Não é o homem que consagra, né? Não é o homem que separa. Nós apenas respeitamos uns aos outros, né? E olhamos para o resiliente de cada um, porque a palavra diz em João 15:5, sem mim nada podeis fazer, sem o fruto do Espírito,
a gente não se move da maneira correta, da maneira certa que edifica, que consola. Não é verdade? Então vamos prestar atenção. Versículo 11. Nunca se esqueçam de que antigamente vocês eram gentios e de que eram chamados de incircuncisos. Agora está falando dos desaliançados, né? Que não eram hebreus, que não fazia parte da tribo, né? Pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, né? Mãos humanas. Lembre-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo. Eram inimigos da comunidade de Israel e não tinham parte nas alianças que eram baseadas no quê? Nas promessas de Deus. Então, os gentios desaliançados não tem nada a ver com aquela aliança que foi feita lá em Abraão para os hebreus. Vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Foi a partir da cruz, né? Porque Jesus ele veio para os dele, mas os dele não o aceitou. Agora, porém, vocês pertencem que a Cristo Jesus, e ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. Aleluia! Porque o próprio Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus e vocês, né? Vocês aqui, os gentios, fazendo de todos nós uma só família. Mas nesse sistema religioso, somos uma só família? Não somos. É um povo dividido. É um povo dividido. Se não estiver aqui no meu aprisco, não faz parte da família de Deus. Né? Assim que é o sistema. Tem que fazer parte, só é irmão, só é amigo, se fizer parte dos apriscos, daquele aprisco, daquela bandeira. Momentos se não tem liberdade para um ir para o outro aprisco, se quiser. Não tem liberdade. Então, aqui está escrito 14, porque o próprio Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Ele acabou em seu corpo com a lei, juntamente com os seus mandamentos, na forma de ordenança. Ele tomou os dois grupos que se opunham e os fez parte dele mesmo e formou um só povo, e finalmente houve paz. Então tenhamos paz com Cristo. Este é o selo de quem está na aliança da graça, de quem está na aliança do amor da cruz. É a paz com Deus, que ele disse, o mundo não tem paz, mas tem as paz comigo. Eu vos dou a minha paz. E esta é a nossa herança, né? A nossa herança, temos paz. Como foi anunciado lá em Isaías, que viria, né? O príncipe da paz. E veio e está conosco, porque ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, não temas. Bem? Então vamos prestar atenção na palavra. Efésios 2, versículo 16 diz, como membros do mesmo corpo, desapareceu o rancor que tínhamos um contra o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus, e assim finalmente a inimizade se acabou na cruz. E ele trouxe este evangelho da paz a vocês, que estavam tão longe dele, e a nós, que estávamos perto. Agora todos nós, quer sejamos judeus, quer sejamos gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz, né? Temos acesso ao Pai, né? O véu foi rasgado, temos livre acesso ao Pai pelo poder de um só Espírito. Então,
fomos reconciliados uns com os outros. Mas no sistema religioso, nós vimos essa reconciliação? Ou vemos um falando do outro, um querendo ser melhor que o outro, ter mais estudo que o outro, ter mais autoridade que o outro, querendo mais honra do que o outro, do que Cristo. O que nós vemos? Vemos mesmo um corpo ajustado para um só cabeça, para um só espírito? Então vamos pensar, vamos meditar no que nós estamos realmente vendo. Sejamos o que? Judeus ou que gentios? Por causa daquilo que Cristo fez por nós. Foi pelo amor da cruz. Não é por religiosidade, não é por Malaquias 3,10, mas por amor da cruz temos livre acesso. Nós temos mesmo livre acesso? Ou ainda que querem nos transportar, né? Ser responsável por esse acesso. O povo também se deixa, né? Se deixa ser levado por pernas alheias, por mãos alheias. Quando o véu foi rasgado na cruz, né? E temos livros, como diz, temos, né? Mas vamos prestar atenção no que está escrito e viver não só na palavra, mas na prática da palavra. Então, temos acesso ao Pai pelo poder de um só Espírito, este Consolador que está entre nós. Amém? Finalizando, Efésios 2, versículo 20, diz assim, ó, vejam o alicerce sobre o qual vocês se encontram agora. Os apóstolos e os profetas e a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo, né? Nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo, como parte de um templo, né, dedicado a Deus, que está em constante crescimento. E vocês também são unidos a Ele e um aos outros pelo Espírito e fazem parte desta morada de Deus. Né? Lembra de João 14? Que Jesus ele disse que na galáxia do meu Pai há muitas moradas, eu vou nos preparar lugar. E Ele preparou o lugar, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é Espírito. Deus é Espírito. Então, esta morada de paz, né? Daquele que foi vivificado, que é o resiliente. O corpo vive uma vez, para nada se aproveita, mas nós somos agora vivificados com Cristo, somos espíritos vivos. Se Cristo vive, né? Podemos crer no amanhã, que nós somos vivos também, é verdade? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você crê que Jesus está vivo? Então, você está esperando o quê? Hein? Então, vejam o alicerce sobre o qual vocês se encontram agora, né? Os apóstolos e os profetas e a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo. Nós, os que cremos, somos agora cuidadosamente colocados juntamente com Cristo, como parte de um templo dedicado a Deus que está em constante crescimento. E vocês também são unidos a Ele e uns aos outros pelo Espírito e fazem parte desta morada de Deus. Nós agora fazemos parte desta morada de Deus. Não esqueça, né, que os apóstolos eles ministrou no tempo de Jesus, no tempo pós-Jesus. Ele primeiro está lá em Hebreus 1. Então, primeiramente foram os profetas, foram enviados, né? Depois foram o quê? Fomos guiados pelo Filho. Quando eu falo fomos, né? Claro que não somos nós depois da cruz, não é aquele povo. Então, depois Deus enviou que os apóstolos, né? E então, hoje Jesus atua através dos três, dos profetas, de Jesus
e dos apóstolos, porque ele é o mesmo ontem, hoje, que era naquele tempo, e será eternamente, que vivemos eternamente. Amém? Porque Jesus nos vivificou, nos deu vida e abundância, vida eterna. Deus é sempre eterno e nos vivificou com ele. Fazemos parte dele. Somos luz que fazemos parte do luzeiro. Né? Somos uma energia que fazemos parte dessa energia maior. Então, nós somos dele, viemos dele e voltamos para ele. É diferente do corpo físico, que do pó veio e do pó voltará. Entendeu? Então, nunca confundam, né, o corpo humano que foi feito, que foi falado, né, lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem, o humano, a nossa imagem e semelhança. Então, façamos. Nós já existíamos quando o humano foi feito, foi elaborado. Bem, vamos prestar atenção? Aqui em Efésios 3, no versículo 6, diz assim, ó, e este é o mistério, né, que os gentios terão total participação com os judeus em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são convidados a pertencer à sua igreja e a participar de todas as promessas divinas, de bênçãos poderosas por meio de Cristo Jesus. Né? Não só os hebreus, mas agora todos na cruz foram convidados, né? Foram enxertados nesse amor. Né? Versículo 7. Deus me concedeu, disse Paulo, o privilégio maravilhoso de contar a todo mundo o dom da sua graça. Não é dom do seu sacrifício? Não, dom da sua graça. E me deu o seu poder e uma capacidade especial para fazê-lo. Embora eu nada tivesse feito para merecê-lo, e ainda que eu seja o menor de todos que pertence a Deus, ainda assim foi-me dada a graça de anunciar aos gentios a alegre nova, aleluia, dos tesouros infindáveis e acessíveis a eles em Cristo, e explicar a todos o mistério que Deus é o Salvador dos gentios também, o mesmo Deus que fez todas as coisas e que tinha mantido isso em segredo desde o princípio. E para quê? Para mostrar a todas as autoridades e poderes nas regiões celestiais, por meio da igreja, como Deus é perfeitamente sábio, tal como ele sempre tinha planejado fazer por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a obra de Deus ela é concluída, né? O mistério está no passo a passo. Primeiro é nos dado o leitinho, mas nós temos que buscar a comida sólida, né? Não ficar só no leitinho, como está lá em Hebreus 5:12, né? Nós viemos a crescer, não ficar somente no leitinho, por meio de quem temos livre acesso à presença de Deus. Agora em Jesus Cristo nós temos livre acesso. Não precisamos disso. Eu vou na Dona Maria lá poderosa, o seu João poderoso, para botar a mão na minha cabeça. Não, gente. Nós temos livre acesso por meio de Jesus Cristo. Clama, pede. Né? Se você não conhece, porque naquele povo, como está escrito lá em Jeremias, clama a mim, né? Clama a mim, responder-te-ei, né? Deus estava falando com aquele povo que não o conhecia, mas nós hoje pela fé nós conhecemos a Jesus. Então nós oramos em agradecimento, nós não precisamos nem clamar, nós precisamos agradecer. 13. Portanto, eu lhes peço que não percam o ânimo com os meus sofrimentos, né? É por vocês que eu estou sofrendo, Paulo disse, e vocês devem sentir, né, se honrados e animados com isso. Quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus. Algum deles lá em cima
no céu e outros aqui embaixo na terra. Oro que das suas riquezas gloriosas, aleluia, ilimitadas, ele concede a vocês o poderoso fortalecimento interior por meio do seu Espírito Santo. Então, não ouçam palavras que lhes traz terror, lhes traz medo, mas só coisas que lhes traz esperança. Porque Cristo disse, né? Ainda que esteja morto, viverá. Então, essa é a nossa esperança, né? E oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele e que vocês aprofundem em suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus, e que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo, e por si mesmos possam experimentar esse amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim. Nem o poderoso conhecimento, né? Nem o poderoso conhecer ou compreender completamente. E dessa maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus. Aleluia. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, lembre-se que Jesus disse que não habitem em casa feita, porque por mãos. Ele habita onde? Nós somos o seu templo. Então, operando em nós e capaz de fazer em nós e capaz de fazer muito mais do que jamais ou seríamos pedir, né? Poderíamos pedir, né? Jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar infinitamente além de nossas mais altas orações, né? Anseios, pensamentos ou esperanças. A ele seja dada glória para todo o sempre, por todas as gerações, na Igreja, por meio de Jesus Cristo. Amém.